Olá pessoal, está no ar mais um podcast ASAP. A Aliança para a Saúde Populacional ASAP é uma entidade sem fins econômicos criada para desenvolver e disseminar o conceito de gestão de saúde populacional, a GSP, no Brasil. O objetivo de nossos podcasts é trazer breves entrevistas com alguns dos principais especialistas e experts em saúde populacional no país. Vamos ao tema de hoje. Cultura de saúde nas empresas. Empregadores com a cultura de saúde e bem-estar estabelecida conseguem aumentar a produtividade e fidelizar seus colaboradores. Mas como implementar programas voltados ao bem-estar do quadro funcional diante de desafios como baixo orçamento, pouca experiência e prazos cada vez mais curtos? Para a nossa conversa de hoje, convidamos o Dr. Carlos Dias, Global Health Service Manager Brasil na Johnson & Johnson e Energy for Performance in Life and Health and Wellness Coach. Recebemos também doutora Lídia Abdala. Ela é presidente executiva do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, uma empresa associada da ASAP. Ela é bioquímica, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, com mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Doutora Lídia é também membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica e do Conselho Curador da Fundação do Banco do Brasil. Para mediar a nossa conversa, apresento Lucilene Costa. Ela é gerente de gestão de saúde no Grupo Fleury, empresa associada à ASAP. Enfermeira especializada em saúde do trabalhador, auditoria de contas médicas e MBA em gestão de saúde pela FGV. Luciene atuou em diversos segmentos da área de saúde, como educação em saúde, indústria farmacêutica, hospitais e laboratórios de análises clínicas. Sejam todos muito bem-vindos. Agora eu passo a palavra para a Lucilene, que vai conduzir a nossa conversa. Lucilene, é com você. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi um convite, acho que veio numa hora importante, numa hora agradável e numa hora que é o momento das empresas voltarem a refletir para falar sobre uma construção de uma cultura em saúde, né? Hoje a gente consegue fazer esse bate-papo com duas grandes empresas também do mesmo segmento de saúde, Dr. Carlos Dias, doutora Lídia Abdala. Então, acho que uma hora de conversa vai ser pouco, mas eu acho que a gente tem que aproveitar bastante esse momento bastante rico. Queria agradecer também a participação de todos que nos assistem e convidar para participar, né? Para a gente não perder tempo e aproveitar muito esse nosso momento, eu queria iniciar com uma pergunta. Eu vou passar a pergunta para a doutora Lídia, mas eu também gostaria muito da contribuição do doutor Carlos Dias, né? A gente inicia aí, para a gente falar sobre essa construção de cultura em saúde, eu queria iniciar perguntando como é que a gente deve iniciar, né, esse processo de implantação de cultura em saúde nas empresas, doutora Lídia. Boa tarde, Lucilene. Boa tarde, Carlos. Obrigada, Mara. Obrigada, ASAP, pelo convite para estar aqui falando de um tema que é tão rico para nós e que eu acho que este ano ele é ainda mais relevante, né? Após esse momento de pandemia, ainda estamos vivendo, né, todos os desafios, e acho que nunca foi tão importante a gente falar de prevenção, de cuidado com a saúde, do quanto, de fato, aquelas pessoas, né, que têm mais cuidado com a saúde preventiva, do quanto elas atravessam, né, de uma forma menos agressiva a infecção pelo novo coronavírus, como a gente viu. E nós vimos o impacto, né, do que é a saúde, né, e do que é, sobretudo, a falta de saúde nos nossos negócios, né, na economia, não só no Brasil, como no mundo. Então, eu tenho certeza também que, neste momento, passaram de forma mais leve, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas, sem dúvida, algumas empresas que já têm um olhar, né, para a saúde corporativa como uma estratégia de fato, né, de valorização, de valor para o colaborador e de valor para o negócio, eu tenho certeza que passaram por esse momento com mais leveza mesmo, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando
de genuinamente a empresa se preocupar com isso e, de fato, a gente consegue o engajamento dos colaboradores e das pessoas, né, aos programas, quando eles também percebem que há uma preocupação genuína da empresa com a saúde deles, com o bem-estar, né, dos nossos colaboradores. Eu acho que isso é relevante. Então, quando a gente pensa em como começar isso dentro da organização, dentro da empresa, primeiro que qualquer momento é momento de começar. E segundo, que nunca começar com programas, às vezes, muito difíceis, muito elaborados, né, e que vão exigir indicadores e métricas, talvez, que sejam difíceis, né, de acompanhar. Mas o que nós falamos sempre, quando a gente fala de como começar, é de fato que isso seja genuíno, para que isso seja e se torne a cultura da empresa, a cultura do cuidado, né? Eu sou de uma empresa de saúde, todos nós aqui nessa mesa hoje somos de empresas de saúde. E o que nós dizemos sempre, essa é a cultura, né, no caso aqui do Sabin, onde eu estou, nós falamos, se nós somos uma empresa de saúde, a gente vende saúde para o nosso cliente, eu não posso vender um serviço, um produto, né, se eu não pratico em casa, né, se eu de fato, né, não consigo oferecer isso para os meus colaboradores. E a experiência que a gente tem é que de todos os programas que a gente foi iniciando, o início de cada programa, ele é sempre olhando para qual é o perfil da minha população, qual é o perfil do meu colaborador. No nosso caso hoje, a gente tem uma experiência o Sabin está presente em 3 estados do Brasil, então nós temos também uma diversidade, uma heterogeneidade cultural, né, de estar num país, né, com tanta diversidade em tantas regiões e que é muito relevante. Então, não adianta eu criar um programa corporativo pensando, né, na minha operação em Brasília, que eu tenho 50% dos colaboradores em Brasília, e não olhar para o que é a cultura local do Amazonas, né, do Paraná, da Bahia, de Minas Gerais. Cada lugar tem a sua cultura. Então, antes de tudo, eu acho que para começar fazendo um mapeamento e conhecendo quem é a minha população, quem são os meus colaboradores. E aí, de verdade, fazer, né, um mapeamento de todos os dados. Idade, quem é a minha população, é mais mulher, né, quais são os hábitos dessas pessoas, né, como levantar dados, né, de saúde do que eu já tenho hoje, até para daí a gente utilizar como start para elaborar quais os programas que eu vou conseguir atingir a maior parte da minha população. Quais são aqueles que as minhas pessoas precisam mais nesse momento? E aí depois ir desdobrando, né, a partir daí, a partir do conhecimento, né, de como são as minhas pessoas. Lembrando sempre que quando a gente faz o programa, né, para as nossas pessoas, ele, além de, claro, ter indicadores, métricas que é possível da gente acompanhar, sobretudo, ele tem que, de fato, mostrar resultados para a própria pessoa, para a família dela, para o ambiente onde ela vive, para a comunidade onde ela vive, porque não tem nenhum programa de saúde que, né, a gente sempre fala isso, que resista, né, ao nosso colaborador chegar em casa e chegar lá, ele não tem, né, o apoio da família, ou ele tem uma cultura diferente na família dele, na casa, na comunidade. Então, a gente sempre estrutura todos os nossos programas, e a experiência que a gente tem é que eles têm mais sucesso, e o colaborador, de fato, engaja e permanece nele, né, com frequência, com a assiduidade que é necessária, quando ele consegue também ter esse apoio e esse acompanhamento no ambiente familiar dele. É isso, Lucilene, para começar, né, a nossa conversa. Muito bom, Carlos, eu vou pedir para você continuar, mas antes eu queria fazer um gancho com o que a Lídia trouxe, que eu acho que é o que a gente acaba trabalhando no dia a dia. Primeiro é conhecer a nossa população, né, Lídia? É saber onde está essa população, qual que é a necessidade e começar do básico, do simples, né? Não adianta a gente querer estruturar, colocar o mesmo programa que tem no Fleury no Sabin, do Sabin na Johnson. Então, acho que a gente tem que pensar muito bem onde nós estamos, qual a necessidade dessa população. Então, o perfil, acho que olhar o perfil epidemiológico é um início aí para todas as empresas que estão começando e uma necessidade contínua que a gente tem de reavaliar essa população. Por favor, Carlos. Não, perfeito, estou completamente de acordo com vocês, com o que a Lídia falou, com o que você falou, Lucilene. Eu acho que para a gente criar uma cultura, para a gente criar um ambiente, né, dentro da empresa, uma forma de screening, né, alguma forma de uma avaliação de saúde inicial. E eu acho que, assim, principalmente por vários motivos, assim, você tem vários públicos-alvo,
E se você não souber o que você tem para atingir cada um dos seus públicos, você não vai ter um programa de saúde eficaz. Então você faz um programa antitabagismo para 7 mil funcionários e você tem 50 pessoas que fumam. E você gastou muito recurso naquilo, mas você não fez um programa direcionado. Então você atingiu uma população muito grande, mas não foi eficaz. E eu acho que entre as formas da gente fazer avaliação de saúde, né, entre as formas da gente captar essa informação, a gente tem os screenings de saúde, que pode ser uma semana da saúde, pode até ser a CIPATMA, né, para começar, mas a pesquisa de satisfação também é uma, então assim, quais são os programas de saúde que você gostaria de ver mais na empresa, quais são as ações de saúde que você gostaria de ver acontecendo. O questionário focado, acho que também por idade e por público, né, alvo, então assim, aqui na Johnson a gente tem a fábrica em São José e tem a Johnson aqui em São Paulo, que é escritório, time de força de venda, centros de distribuição, então assim, são públicos muito distintos. Mas se você não tem muitas ferramentas para começar as suas opções de diagnóstico, porque é mais ou menos a história, né, do gato do gato da Alice na País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai te levar lá. Então, uma outra opção é ver as doenças mais prevalentes no mundo, né, porque geralmente essas doenças mais prevalentes vão atingir também a sua população. E uma ferramenta que a gente vê às vezes muito mal utilizada ou pouco utilizada é o exame médico periódico, que é uma excelente oportunidade de captar bastante informação sobre o trabalhador do público. Assim, todo mundo vai passar por você no exame médico periódico e dentro do exame médico periódico você fazer ele da forma mais abrangente, né? Fazer uma avaliação física completa, um acompanhamento